João, capítulo de número 17. Estamos meditando nesse texto já há algum tempo. Essa já é a 7ª mensagem dentro deste capítulo. Se você faltou ou não ouviu alguma delas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, e os nossos irmãos da mídia estão gravando, disponibilizando lá as mensagens. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Evangelho de São João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 9 ao 12. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Sobre este assunto, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, trataremos na próxima semana. Mas hoje ficaremos aqui falando sobre estes versículos a partir do 9. Meus queridos irmãos, estamos vivendo em território inimigo, por isso nós devemos ter cuidado. E a oração de Jesus trata justamente sobre isso. Ele pedindo para que o Senhor nos guardasse. Nós estamos vivendo, irmãos, em território inimigo. Por isso, todo cuidado é pouco. O sistema deste mundo, ele odeia a Cristo enquanto finge adorar a Deus. Tá? Enquanto finge adorar a Deus, eles odeiam a Cristo, pois eles fazem aquilo que Cristo não ensinou. Aquilo que os evangelhos se posicionam contra. E se nós observarmos, a própria Escritura nos diz que Satanás, ele anda rugindo ao derredor de cada um de nós como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Até o ar que nós respiramos, irmãos, podemos dizer que ele está envenenado com aquilo que João escreve em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16, quando ele fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Até o ar que respiramos está contaminado com estas concupiscências que João, ele nos adverte. O sistema desse mundo que nos cerca, ele apela para a carne, da qual todos nós somos feitos, e assim nós precisamos, por conta disso, estamos nesta carne, precisamos estar atento, vigilante, para estarmos lutando constantemente contra a tentação. Isso é uma batalha constante que nós precisamos estar a lutar a cada dia, a cada hora. Você se levanta e começa uma batalha contra a carne. Você vai dormir e agradece a Deus por ter vencido e pede misericórdia para continuar a vencendo. Estamos em uma batalha constante. E nossa segurança, todavia, ela está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa segurança está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero que você entenda que enquanto você estiver em Cristo Jesus, você está seguro. Enquanto você estiver em Cristo, você estará salvo, você estará em segurança. A segurança do crente é Jesus Cristo. E nesses textos que nós lemos, vamos aqui considerar algumas verdades que nos é apresentada aqui nestes versículos 9, 10, 11 e 12, bem como alguns versículos anteriores que nós já passamos também sobre eles,
que vai nos estar falando, nos comunicando sobre a nossa salvação e segurança em Cristo Jesus. Pois bem, em primeiro lugar, Cristo, ele orou por nós. Nós estamos salvos e seguros em Cristo, porque, em primeiro lugar, Cristo, ele orou por nós. Mantenha a sua Bíblia aberta, versículo de número 9, ele diz assim: eu rogo por eles. Olha, ele está orando por nós. Se você observar ainda o versículo de número 11, ele vai dizer: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha que coisa linda. Nós aqui, irmãos, estamos seguros porque Cristo, ele orou por nós. O texto diz: eu rogo por eles, Pai Santo, Pai Santo, guarda-os no teu nome. Literalmente, irmãos, Cristo aqui, ele orou por seus discípulos. Nós temos que ser sinceros ao texto. Cristo aqui, nesta oração sacerdotal, ao orar, ele está orando por os seus discípulos. Mas com certeza, todos nós estávamos incluídos nesta oração. Por tudo que o texto na sequência ele vai falar, todos os cristãos, todos nós também estávamos inclusos aqui nesta oração. A oração é pelos discípulos, não pelo mundo, apesar de Jesus ter o mundo em mente. Como assim, pastor? Você fala que Jesus, ele tinha o mundo em mente. Porque ao orar pelos discípulos, irmãos, ele está pedindo que o Pai guarde os discípulos. Porque os discípulos é quem estaria testemunhando ao mundo. Logo, nós estávamos incluídos nesta oração. Porque na literalidade, ele está orando pelos discípulos, para que o Pai guarde, para que os discípulos pudessem testemunhar ao mundo. Logo, você vê no versículo de número 21, desse mesmo capítulo 17, e também no versículo 23, você encontra no versículo 21, para que o mundo creia. Você encontra no versículo 23, para que o mundo conheça. Então, ele está orando pelos discípulos, a fim de que os discípulos comuniquem, testemunhem estas verdades ao mundo, para que o mundo creia, para que o mundo conheça ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que diz lá Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Ele pede que os discípulos fiquem em Jerusalém, até que eles sejam revestidos. Só assim, ele diz: vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então ele tinha o mundo em mente. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele vai dizer: vocês têm que ir, vão, façam, ide por onde? Vá lá por todo mundo, vá lá evangelizar, vá lá fazer discípulos de todas as nações. Lá em João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou ao mundo. Então é claro que ele tinha o mundo em mente. Também nós, irmãos, aqui estamos unidos à pessoa de Cristo Jesus. Você está unido a ele, você está incluído nesta oração. A nossa unidade espiritual, ela nos torna parte desta comunhão. A nossa unidade espiritual nos torna, sim, parte desta comunhão. Você faz parte de um corpo onde ele é o cabeça e você faz parte deste corpo. E ele está dizendo: enquanto você estiver em Cristo, você estará salvo. Enquanto você estiver em Cristo, você estará seguro. Aleluia. E aqui ele está orando pelos discípulos. E o bom de tudo isso é que a Bíblia, ela vai nos mostrar que o Pai, ele sempre responde à oração do Filho. Jesus, ele falou isso na ressurreição de Lázaro. Já volte aqui alguns capítulos. João, capítulo de número 11, veja comigo, o versículo 41 e 42. Capítulo 11, 41 e 42. Ele assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai,
graças te dou por me haveres ouvido. Olha o 42, ele diz: eu bem sei que sempre me ouves, eu bem sei que sempre me ouves. Então ele está orando ao Pai pelos discípulos, ele está orando ao Pai pela igreja, e nós sabemos que o Pai sempre o ouve. Logo podemos ter certeza que esta oração de Jesus, ela também foi atendida pelo Pai. Esta oração de Jesus, ela também foi atendida pelo Pai. Logo ele estava orando por você, dizendo: Pai, guarda-os. E você pode dizer: enquanto eu estiver em Cristo, em Cristo, em Cristo, eu estou salvo, eu estou seguro. Aleluia. A palavra aqui utilizada nesse versículo, guardar, essa palavra, ela significa velar por, ela significa cuidar de, ela significa preserva. Essa palavra guardar, ela tem esse significado. Ele está velando por você, ele está cuidando de você, ele está preservando você. No versículo de número 12, Jesus usou o termo proteger. Na nossa versão corrigida que li, ele coloca guardava-os, mas na versão, por exemplo, NVI, NVT, ele utiliza a expressão aqui no sentido de proteger, que é uma palavra grega diferente, com um significado que tem ter sob custódia, dar proteção. Você está sob a custódia de Jesus, você está protegido por Jesus. Aleluia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que nós estamos seguros em Cristo. Por quê, pastor? Porque ele orou por nós. Aleluia. Porque ele orou por nós. Mas o que é que esse texto nos ensina mais? Em segundo lugar, esse texto, ele também nos comunica, também nos ensina que agora Cristo, ele está orando por nós no céu. Como se não bastasse ele orar por nós enquanto estava na terra, ele agora está orando por nós no céu. O versículo de número 11, ele diz assim, ó: eu não estou mais no mundo. Eita! Eu não estou mais no mundo. Ó, irmão, nesta oração, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Nesta oração, Jesus, ele olhava, isso aqui é interessante demais, ele olhava para a obra da redenção como um trabalho que ele já tinha terminado. Eita glória! Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Ele estava na terra, ele não tinha ido para a cruz ainda, não tinha ido para o Calvário ainda, mas ele já olhava para a obra da redenção, Flávio, como algo que já estivesse consumado, como algo que já estivesse feito. Ele vai orar lá no versículo de número 11, dizendo: eu não estou mais no mundo. Irmão, ele estava para deixar o mundo e voltar para o Pai, no céu. E lá ele começaria a sua infindável obra de intercessão pela igreja. Não devemos imaginar, irmãos, que por conta disso, no céu tem um Deus irado contra você. Não, muito pelo contrário. A humanidade, ela é amada por Jesus, ela é amada pelo Pai. Você não tem um Pai irado que precisa que Jesus esteja intercedendo o tempo todo. Não é isso que o texto quer dizer. O texto nos coloca, nos prova, nos mostra que tanto o Pai quanto o Filho nos amam e estão interessados em nosso bem-estar espiritual. Mas é o papel que ele está desempenhando, é o papel que ele está fazendo de ser um intercessor de todos nós. A oração aqui, ele está mostrando isso, que nós oramos ao Pai na autoridade que existe no nome de Jesus. Mas é o Pai que você se dirige quando ora.
É o Pai que Ele nos ensinou a orar. Essa mesma oração de João 17, o texto já começa dizendo: Jesus falou assim, levantou os olhos do céu e disse: Pai, a Deus é que nós dirigimos as nossas orações, mas oramos a Deus na autoridade que existe no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos, como diz João na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9 em diante, até o capítulo 2, versículo 2, que eu, que você, que nós temos um advogado junto ao Pai, e este advogado que você tem junto ao Pai é Jesus Cristo, o justo. É Jesus Cristo, o justo, o justo, o justo. Ele hoje está no céu e continua com a sua obra intercessora, orando por mim, orando por você, intercedendo pela sua igreja. Aleluia, glória. Ele continua esta obra intercessória de Jesus. Ela garante a nossa segurança nele e na família de Deus. Versículo 11, a parte B. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Você observa que ele aqui está orando, intercedendo, e que esta oração intercessória aqui que ele faz nos garante uma segurança nele e na família de Deus. Ele está dizendo: Pai, para que eles sejam um assim como nós. Ele está dizendo: eles sejam um assim como nós. Ele vai fazer parte. Ele está garantindo que você está incluído, que você está fazendo parte, que você está seguro nele. Aleluia. Romanos 8,34, ele fala sobre isso. Quem é que vai nos condenar? Foi Deus quem justificou. Foi Cristo quem morreu por você. Quem é que vai te condenar? Quem é que vai te condenar? Quem é que vai poder levantar alguma acusação contra você? Romanos, capítulo de número 8, texto tão conhecido da igreja. Ele diz lá no capítulo de número 8, já no versículo de número 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo: não existe mais condenação para você, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Ele está dizendo, irmãos, nesta oração intercessória, que nele você está seguro, é nele você está seguro. Ele está dizendo: se você está em mim, você está garantido. Se você está em mim, você está seguro. Quem é que vai te condenar? Quem é que vai levantar acusação contra você? Você está em mim, eu estou em você, está tudo certo. Eu estou garantindo a você. Aleluia. E aqui você observa que quem está garantindo é ele. Quem está garantindo é ele. Não é o pregador que está garantindo. Não é o pastor que está garantindo. Não é um apóstolo, não é um discípulo. São as palavras do próprio Jesus Cristo que está dizendo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, no Antigo Testamento, atente para isso. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha 2 conjuntos de pedras preciosas em sua vestimenta. Tinha 12 pedras no peitoral e tinha mais 12 pedras sobre seus ombros, 6 em cada lado. Eram as pedras que ele tinha. Essas pedras, elas representavam as 12 tribos, logo elas representavam a nação de Israel. Hoje, nós temos um sumo sacerdote, esse sumo sacerdote é Cristo, e ele hoje carrega em seu coração e em seus ombros aqueles que estão nele. Ele está dizendo: sou eu quem estou agora com vocês.
Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que ora por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos ama, que compreende exatamente o que você está sentindo. Ele é um sumo sacerdote que te conhece no mais íntimo da tua alma. Ele conhece quem você é. Olha o que eu estou dizendo. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe como você chegou aqui. Ele conhece você tão intimamente que eu posso dizer que ele te conhece melhor que tu mesmo. Aleluia. É este o sumo sacerdote que você hoje tem. No Antigo Testamento, sacerdotes eles morriam e outros tinham que ocupar o seu lugar. Mas lá em Hebreus capítulo 7, versículo 24, versículo de número 25, vai nos dizer que Jesus, ele é um sumo sacerdote perpétuo. Aleluia. Ele não precisa ser substituído. Ele não precisa ser trocado. A obra que ele fez foi uma obra perpétua. A redenção que ele operou é uma redenção única para toda a humanidade. Ele está dizendo: se você crê, se você está em mim, se você está em mim, você está guardado. Se você está em mim, você está salvo. Se você está em mim, ele está garantindo a você. Não foi apenas para o primeiro século, não foi apenas para a era da igreja primitiva, não foi apenas para os grandes avivamentos que aconteceu ao redor do mundo. Ele está dizendo: este sacrifício que eu fiz é um sacrifício perpétuo. Ele não tem data de validade. Ele ainda continua de pé. Ele está válido. Ele continua de pé. Ele está válido. Este sacrifício, esta redenção, este sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote perpétuo, perpétuo, perpétuo. Ele tem poder para salvar a todos. Eu falei? A todos que por ele se chega a Deus. Está na Bíblia. João capítulo 14. Entre tantos textos. Do sábado passado, tema da escola dominical, da escola bíblica, que nós demos aqui no sábado, falava no tópico do número 2, justamente sobre esta expiação ilimitada. E a graça é para todos. Ele aqui está garantindo para mim e para você que esta graça salvadora é para todos, que por ele se chega a Deus. É por isso que ele diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Assim como os discípulos que estavam em Cristo, os 11 foram salvos, também todos os crentes que estiverem em Cristo também serão salvos. E ele diz isso no versículo 12: nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Nenhum daqueles que tu me deste, aqueles que estavam em mim, nenhum deles se perdeu. Se não, filho da petição. Por quê? Eu vou falar sobre isso semana que vem, que é muita coisa para falar sobre essa questão de Judas. Não dá para falar hoje. Mas, se não, aquele que não estava nele. Pronto, resumindo. Os que estavam nele, guardado. Os que estavam nele, salvo. Só aquele que não estava nele, se perdeu. Aleluia. Então, entenda isso. Aqui nós estamos vendo que nós estamos salvos, seguros em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Deus, ele é glorificado nos crentes.
Nós estamos salvos e seguros em Cristo, porque Deus, Ele é glorificado nos crentes. Veja o que diz o versículo de número 10. O versículo de número 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Aí ele diz: e neles sou glorificado. Eu dizer de novo: Deus é glorificado nos crentes. Deus é glorificado por nós. Deus tem que ser glorificado por mim. Deus tem que ser glorificado por você. Entenda isso aqui. O propósito máximo da nossa salvação, entenda isso, irmão, é a glória de Deus. Você está sendo salvo e o propósito maior da sua salvação, diga comigo, é a glória de Deus. Você está sendo salvo para a glória de Deus. Você não entendeu isso ainda? Você está sendo salvo para a glória de Deus. Jesus, ele falou, irmãos, presta atenção aqui, ó. João 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos. Nestes 5 capítulos, Jesus fala 16 vezes sobre a glória. Sobre a glória, 16 vezes sobre a glória. Ele, no versículo 4, ele diz que glorificou o Pai na terra. Agora os seus discípulos, aqui o que nos mostra os versículos 10 e 18, que os seus discípulos e a igreja iria glorificá-lo na terra. É como se ele está dizendo no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, agora eu estou indo para junto de ti, mas não tem nada não, eu estou deixando aqui uma igreja viva, santa, separada, consagrada, e eles continuarão a te glorificar na terra, na terra, na terra, na terra. Você está de pé para a glória de Deus. Você está aqui nessa noite para a glória de Deus. Você foi salvo para a glória de Deus. Ele vai dizer, versículo 10, e neles sou glorificado. 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para quê? Para a glória de Deus. Irmão, você está aqui hoje, não foi para encontrar o seu amigo, a sua amiga, não foi para vir para um culto, não foi para vir, escute isso, não foi para vir assistir um culto, porque culto não se assiste, culto se presta. Deixa eu explicar isso para você. A palavra culto do grego é latreia. A palavra latreia a gente pode traduzir livremente por serviço. Então você, quando sai de casa, você sai para vir prestar um serviço aqui a Ele. Aqui o espaço é para a glória dEle. Ninguém saiu de casa para vir cantar num conjunto. Ninguém saiu de casa para vir ver um amigo. Ninguém saiu de casa para cumprir uma agenda na igreja. Ninguém saiu de casa para ouvir o pastor pregar. Você saiu de casa para prestar um serviço para a glória. Para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Oh, ainda bem que você entendeu, porque tem crente que diz assim, ó, eu não gosto desse negócio de estar dizendo, levante sua mão e adore. Eu também não gosto não, irmão, até porque não precisa, isso já é a tua obrigação. Eu só levanto a mão quando eu sinto. Oh, meu filho, se você está esperando sentir para dar glória, você está no lugar errado, porque aqui você veio para prestar um serviço a Ele. E qual é o serviço, pastor? É da glória, é da glória, é da glória, é da glória, é da glória. Aqui a glória é dEle, o louvor é dEle, aqui quem manda é Ele, quem faz, tudo aqui é para Ele, tudo é para Ele. Aleluia.
aleluia. Olha, só para você ter uma ideia, Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. Lá no capítulo 1, ele vai dizer isso categoricamente. Já começa o capítulo 1 da Magna Carta aos Efésios. Ele já começa o capítulo 1 dizendo para a igreja de Éfeso que nós fomos salvos para a glória de Deus. Aí você chega no versículo 6. Aí Paulo diz assim, Efésios 1:6. Para o louvor da glória da sua graça. Chega no versículo 12, Paulo escreve, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Chega no versículo 11, ele diz, para o louvor da sua glória. Oh, aleluia. Tudo o que fazemos, irmãos, tem que ser para a glória do Pai. Eu já falei isso aqui. Irmãos. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. Tudo. Pastor, eu me levanto de manhã e vou para o meu trabalho para a glória de Deus, irmãos. Tem que ser para a glória de Deus. Eu me sento para comer também, irmão. Vai comer? Coma para a glória de Deus. Se Paulo diz que tudo que eu vou fazer tem que ser para a glória dele, agora, quando eu venho para a igreja, e aí? Se o comer, se o beber tem que ser para a glória de Deus, aqui, irmão, aqui é que a glória tem que abundar mesmo. Quando eu saio de casa é para prestar um serviço a Ele, aí eu venho aqui para dar glória, 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 a glória que a Ele pertence. Olha, você glorifica a Deus quando ora. Você glorifica a Deus quando evangeliza. Você glorifica a Deus quando você prega. Você glorifica a Deus quando você louva. Você glorifica a Deus quando você dá um testemunho. Você glorifica a Deus quando você fala a verdade. Você glorifica a Deus com o seu comportamento. Você glorifica a Deus com a sua linguagem. Você glorifica a Deus com o seu andar. Você glorifica a Deus com o seu olhar. Você glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida. É para glória, é para glória, é para glória, é para glória. Oh, aleluia. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Agora escute. O texto está dizendo para nós que nós estamos salvos e seguros em Cristo. E eu posso dizer que isto aqui também é marcado quando a igreja de Deus... Eita, agora vai apertar um pouquinho, mas eu vou dizer assim mesmo. Quando a igreja de Deus, ela tem como marca a união. Eu quero ver o glória agora com a mesma intensidade. Você está salvo e seguro em Cristo quando a igreja ela tem como a marca a união, a unidade. Quando ela tem essa marca, aí ele diz: Pai Santo, versículo de número 11, guarda-os no teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Eita Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, preste atenção nisso. A salvação, ela é individual, mas a unidade da igreja é coletiva. Eu vou dizer de novo. A salvação é individual, mas esta unidade da igreja é coletiva. Eu dizer, aperte o cinto e vamos comigo aqui mais um pouquinho. Ó, nós vamos encontrar Jesus. Nós vamos encontrar Jesus investindo tempo em indivíduos. Indivíduos, como por exemplo, Nicodemos, a mulher samaritana, Zaqueu, entre tantos outros exemplos que o Novo Testamento ele nos dá. Porém, mesmo que a fé em Jesus Cristo, preste atenção nisso, ela seja pessoal, a fé em Jesus é individual, preste atenção, a união com Cristo envolve todos os crentes. A salvação, a fé é individual. Eu não posso crer pelo meu amigo presbítero Leonardo. Eu não posso crer e ter fé pelos meus queridos dirigentes, o Del e o Juan. Eu não posso ter fé pelo meu amigo presbítero Flávio. Mas eu sou obrigado em Cristo. Aranamando Sorodá. Ai, eu sou obrigado em Cristo. Eu não posso crer por Ele, mas sou obrigado em Cristo a ser um com Ele, a estar unido a eles. Se eu estou caminhando para o céu, eu preciso estar marchando em unidade, em união, em união, em unidade, em união, em unidade, porque Ele diz: somos um, somos um, somos. Oh, aleluia. Esta união envolve todos. Esta união envolve todos. E aqui não confunda. Não confunda o amor em Cristo pelo meu irmão com intimidade pessoal. Porque intimidade você escolhe quem faz parte do seu convívio, quem é mais íntimo. Todos nós temos. Jesus tinha 70 discípulos. Dos 70 ele escolheu 12 que faziam o colégio apostólico. Dos 12 ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que era mais íntimo dele. Eu estou falando aqui é da unidade no corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Aquele crente, embora seja um indivíduo, no corpo, ele é unidade. No corpo, ele é unidade. É por isso que não existe, irmão, esse negócio de crente desigrejado. Presta atenção aqui, ó. Vou falar olhando para a câmera. Não existe esse negócio de crente desigrejado. Existe sim, crente desviado. Todo crente que abre a boca para dizer eu sou crente, mas estou sem igreja, estou desigrejado, não, você está desviado. Não existe. Não existe esse negócio de unidade fora do corpo. Não existe. Se você tem um braseiro e você tira daquele fogo ali uma brasinha e bota a parte, ela se apaga e morre. Se você tem um corpo, você arranca um dedo,
Vou nem falar mais desse dedo aqui não, Jesus, que me lembrou uma coisa ruim. Esse dedo, você arrancou aqui, você chega e está o dedo à parte, e com poucos dias o dedo está podre. O corpo até sofre, mas cicatriza e cura. Oh, meu Deus, aquele irmão fazia tanta falta aqui. Faz tanta falta, era um homem de Deus, era uma pessoa tão boa, somava tanto. Você sente falta. Você sofre, mas sobrevive, porque você é corpo. Mas o membro apodrece e morre. Deixa eu dizer para você, a unidade espiritual dos crentes, ela é um tema importante nesta oração. Jesus se preocupa com esta unidade da igreja. Ela preocupa Jesus. Jesus ele faz menção a esse tema, não só aqui no versículo 11, mas nos versículos 21, 22, 23. Se você ler, vai estar lá, versículo 21, 22, 23. Ele diz, versículo 21, para que todos sejam um. Versículo 22, ele vai dizer na parte B, para que sejam um como nós somos um. Versículo 23, ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os teus amado a ele, que tenham amado a ele como eles têm amado a mim. Ele vai dizer no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não é o pastor Eliseu que está dizendo isso, é a Bíblia. Eu disse aqui na reunião esses dias, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? Ele diz assim, quando está todos em união, aí ele diz, ali, eita glória, ali, onde? Na unidade, o Senhor ordena a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Quer ser abençoado, tem que andar em unidade. Jesus ele se preocupa tanto com isso que tem várias ilustrações na Bíblia falando sobre esta temática, mencionando esta grande verdade das Escrituras Sagradas. João 15, de 1 ao 10, ele fala sobre a vinha e as varas, unidade. 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que o corpo do corpo e os membros, unidade. 1 de Pedro, capítulo 2, do 4 ao 10, ele fala que nós somos as pedras no templo. Aleluia. Unidade. Por estarmos relacionados a Cristo, nós estamos relacionados uns com os outros. Deixa eu explicar isso melhor. Aqui está Cristo. Aí eu me relaciono com Cristo. Aí o meu irmão se relaciona com Cristo. Logo, eu estou em Cristo, meu irmão está em Cristo, nós estamos unidos. Oh, que matemática fácil de entender. Se eu estou em Cristo e o castelo está em Cristo, então eu estou unido ao castelo, formando um corpo. Quem está entendendo, diga amém. Nós pertencemos, irmãos, a cada um e necessitamos de cada um. Você precisa do seu irmão. O seu irmão precisa de você. Precisamos uns dos outros. Nós vivemos hoje em uma epidemia de individualização. Preste atenção nisso. Vivemos hoje no mundo cristão, falando da igreja, tá? Falando da igreja cristã, estou falando da igreja pilar, falando no geral. Nós vivemos hoje na igreja cristã uma epidemia
de uma individualização. Parece que nós vivemos lá no tempo dos juízes. O que é que diz o livro de Juízes? Quero que você abra a Bíblia agora aqui nesse texto. Livro de Juízes, abra aí para mim, por favor. Eu quero citar aqui para você algumas poucas passagens. Juízes, vai lá para o capítulo de número 17. Todos acharam? Está na tela, tá? O texto? Está na tela? Então vai lá. Juízes 17. Vamos para a tela. Melhor. Juízes 17, versículo de número 6. Olha o que ele diz. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bom aos seus. Capítulo 18, meu filho. Bota aí na tela. Versículo 1. Vamos lá, todo mundo junto? 18:1 na tela. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança, para habitar. Para aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel. Capítulo 19, versículo 1. 19, versículo 1. 1, 2, 3. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Para aí. Capítulo 21, versículo de número 25. Capítulo 21, versículo 25. 1, 2, 3. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus. Pronto, parece que hoje nós estamos vivendo nos dias de Juízes. Há uma epidemia de individualização. Muitos irmãos estão, parece que, se comportando como o povo no tempo dos juízes. Cada um fazendo o que parece bom ou reto aos seus olhos. Mas aqui não é assim. Aqui nós precisamos estar unidos em Cristo. Porque aqui tem rei. Vou repetir. Aqui tem rei. Aqui tem Senhor. Aqui tem o Supremo Senhor. Aqui temos Jesus Cristo de Nazaré. Aqui você não vai fazer o que parece reto aos seus olhos. Aqui você não vai fazer o que parece bom aos seus olhos. Aqui você vai ter que fazer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia prega para você. Você tem que parar com a individualização e começar a viver o evangelho da unidade de Cristo Jesus. Eita glória! Glória! Irmãos, você já parou para perceber que nós recitamos a oração do Senhor? A oração lá de Mateus 6, do 9 ao 11, ao 13. O pastor Presley disse que chama essa oração da oração perigosa. A oração perigosa ele chama. Você já parou para ver essa oração? Ele começa assim, ó. Pai nosso que está. Ele não diz meu Pai que está no céu. Ô irmão,
até quando você vai orar, a sua oração é uma oração de pertencimento. Você já ora dizendo: Pai nosso. Você está dizendo: Pai, aqui existe unidade, aqui embaixo existe unidade, aqui é nosso, tu é nosso, tu é nosso, tu não é meu, tu é nosso, tu é do meu irmão, tu é do meu irmão, tu é do meu irmão, tu é meu, tu estás na minha vida, na vida de todos nós. Pai nosso que estás no céu. Me dê mais 5 minutos. Já estourei meu tempo. Eu termino já. Em quinto e último lugar, nós estamos seguros em Cristo, salvos e seguros em Cristo. Preste atenção nisso. Porque Cristo terminou a sua obra. A obra que ele veio realizar, ele não fez pela metade. Ele terminou a sua obra. Ele diz assim, lá no versículo 4 de João 17. Eu te glorifiquei na terra. Aí ele diz, completando a obra que me deste para fazer. Ele completou a obra. Ele mesmo diz isso. O motivo que fez Jesus ele retornar ao céu foi o fato do seu trabalho na terra estar terminado. O que fez ele ir para o céu é o fato que o seu trabalho aqui já estava terminado. Em uma pregação anterior, eu já falei aqui, nós já aprendemos aqui sobre a grandeza do trabalho de Cristo. Já falamos sobre isso. O fato de Jesus ele ter consumado a sua obra, o fato dele ter consumado a sua obra, nos garante segurança nele. Ele venceu. Ele completou a obra da redenção. Logo, porque ele venceu, porque ele completou esta obra, nós temos segurança nele. Quando Jesus Cristo, ele morreu, ele fez por todos nós e por todos os nossos pecados. Basta nós apenas crermos e confessá-lo e estaremos seguros. Quando ele morreu, irmãos, ele fez por todos nós, ele fez por todos os nossos pecados, perdoou todas as nossas dívidas, todas as nossas dívidas. O que é que preciso fazer? Basta a mim agora crer e confessá-lo, crer e confessá-lo, crer e confessá-lo. Ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas de todo o mundo. Eu gosto de insistir nisso, porque tem uma teologia, os nossos irmãos que a gente respeita, uma corrente teológica, apesar de achá-la defeituosa, é uma corrente teológica, que acredita que Jesus morreu por alguns, um grupo, uma elitezinha. Não, Jesus ele morreu por todos, por todos. Essa obra dele na cruz é uma obra eterna. Foi uma obra planejada desde a fundação do mundo. E o tempo não pode afetá-la. Ele morreu por todos, de todo mundo, de todos os lugares, de todos os tempos. Que crê nele e confessá-lo como Senhor. Morreu por todos os pecadores. Pelas pessoas de todo o mundo. Ao abrir os seus braços na cruz, ele alcançou Adão e os demais seres humanos, toda a humanidade, até o final da história da humanidade. Ele abraçou a todos nele. Ele carregou, irmãos, o fardo de nossos pecados de uma vez por todas, a Bíblia diz. Agora escute isso aqui. Isso significa que quando um pecador ele crê em Jesus Cristo, todos os seus pecados estão perdoados. Não importa a época, não importa o tempo.
não importa de onde tu vieste. Não é assim? O Léo estava dando aula outro dia e contou um pouco do testemunho dele, de onde Deus arrancou ele. Não importa. Confessou? Está salvo, está perdoado. Alguém pode vir do mundo mais perdido e perverso que for. E alguém pode ter nascido num berço evangélico, igual eu tive a oportunidade de nascer. Ele tem perdão para aquele que nasceu num lar cristão. E tem perdão para aquele que veio do mundo mais vil, pecador. Ele tem perdão para todos. Basta você abrir a sua boca e confessá-lo como Senhor e Salvador. Colossenses capítulo de número 2, versículo 3, diz assim, ó. Vos vivificou juntamente com ele. Ele quem? Jesus. Perdoando-vos todos os delitos. Ele está dizendo aqui, irmãos, você estava morto. E ele te vivificou juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Aleluia. 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 Não importa quem você era. Não importa de onde você veio. Não importa. Ele já lançou isso aqui, ó, no esquecimento. Não importa. Se você confessou, se você creu, Ele te perdoou. O que importa é isso. O que importa é isso. Diz que Lutero, Martinho Lutero, um dia estava, eu acho que ele teve uma visão, onde aparecia Satanás. E Satanás chegava com um livro, ele estava orando. Satanás chegava com um livro e pegava para ele e começava a mostrar aquele livro. Aí ele dizia, o que é isso aí? Aqui é a lista dos seus pecados. Era um caderno, irmão. Era pecado demais. Aí ele diz, deixa eu ver, se aproxima. Aí quando chega lá, está lá a lista. Aí ele realmente, meu, tudo meu. Aí ele chega, sai, pega uma caneta, tinteiro, aí vai naquele caderno e coloca, cancelado. Eita. Oh, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele te perdoa, Ele te perdoa. Jesus, Ele morreu para nos salvar. Jesus, Ele pagou o preço que a justiça divina exigia. A salvação é por meio da graça e você só precisa recebê-la por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. A nossa salvação e segurança é uma realidade enquanto estivermos com Jesus, enquanto estivermos com Cristo. A nossa segurança, a nossa salvação, ela é uma realidade enquanto você estiver em Cristo, Cristo estiver em você. Enquanto você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, você está salvo, você está salvo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Glória.